Bom dia, seu Diego. Não sei qual foi, né, a sua tomada de decisão, fico aguardando seu retorno, mas ainda não recebi nenhum documento e eu preciso para poder fazer a petição, né? Preciso para qualificar a sua ex-mulher, senão eu não tenho para onde mandar e nem no nome de quem. Assim que o senhor souber, estiver conversando com a sua esposa, eu aguardo ainda hoje um retorno do senhor, tá? Obrigada. Hoje é quinta, né, filha? Vai depender do preço. Alguma sugestão?
Não lançou novo, não, né? Quanto que é? Qual que é aquele que é um pouco maior, assim? Tem o 8. Tem o 8, o X e o 11. 8X? Tem o 8 Plus também. Dê o preço aí pra gente? Sim. O 8 Plus tá 3 mil. Mas... 8? Na verdade, tá 2.944, mas vou aumentar tudo pra 3 mil, né? No Brasil. Eu não sei se eu vou comprar pra mim no final do ano. Mas... Boa noite, desculpa, bom dia, alunos, tudo bem? A nossa aula seria à noite, no entanto, a prof vai ter outro compromisso, então eu já estou gravando a aula para vocês. Certo? Eu já deixei preparada a aula para vocês e eu vou começar. Muito importante lembrar vocês que nós temos uma previsão de retorno, né? Uma previsão de retorno de conteúdo, de aula, né? A partir do dia 4. Então, veja só, os nossos dois assuntos para a prova parcial 2, porque a oficial 2 ela vai vir pronta, nós vamos falar sobre prescrição e decadência. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar então sobre prescrição. É a perda do direito de exigir um direito seu pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento. Ou seja, possui como finalidade o princípio da duração razoável do processo esculpido, certo? Assim teremos a clara diferença entre os dois, entre prescrição e decadência. Há muito tempo existe uma mística de que a decadência é a perda de um direito e a prescrição é a perda da ação de um direito. Essa ideia surgiu por influência de juristas conceituados do século XX, como Bilevacqua, Miranda. Por outro lado, juristas diferente de forma mais e sutil. Mas, enfim, o que diferenciaria prescrição e decadência? Então, seria um tipo de direito que estaria sendo extinta a possibilidade de se exigir um cumprimento forçado. Em ambos, aquilo que foi pedido se perde, né? Aquilo que você pediu, você perde o direito de obter, de pleitear. A prescrição extinguiria a possibilidade de se exigir um direito subjetivo porque passou o tempo, perdeu o tempo. Né? Você tinha um prazo de 5 anos, você decide em 5 anos e 1 dia. Prescreveu, passou. Quanto tempo tem a duração de um cheque depois que ele é dado para você, a validade dele? 6 meses. 6 meses não são 6 meses e 1 dia. Já a decadência extinguiria a possibilidade de extinguir um direito potestativo pelo mesmo motivo. Então, decadência do subjetivo. O direito de estar é o direito da crítica. Se opor. Que outra pessoa faça ou não algo em decorrência da relação jurídica. Prescrição no Brasil. Para entender melhor a prescrição, como conhecemos hoje, vamos antes fazer um lembrete histórico. Lá de 73, o Código Civil
e de 1919, eles não mencionavam a possibilidade de direito ser discutido em um processo judicial ser extinto no curso da demanda, porque a parte titular ficou inerte. No entanto, com o passar dos anos, a doutrina e a própria jurisprudência começaram a se posicionar e indicavam a possibilidade de um direito prescrever no curso de uma demanda em relação da inércia de quem deveria e não movimentar. Até o ano de 2005, quando o processo chegava ao fim com uma sentença escrevendo qual era o direito de uma pessoa, era necessário a propositura de uma ação específica de execução de título judicial. Isso se o direito não fosse cumprido de forma voluntária pela parte vencida no processo do conhecimento. Após 2005, com a Lei 11.232, o processo se tornou sincrético, ou seja, a fase executiva passou a ser realizada dentro do mesmo processo do conhecimento. Então, você levava para o juiz conhecer a lide, as partes, autora e ré, e ao mesmo tempo você já promovia a execução a partir da sentença homologada que o juiz expedia, que é o que nós fazemos hoje, né? Você não precisa, depois da sentença homologada, abrir vistas a um novo processo executório. Isso porque se a parte permanecesse inerte entre a data do trânsito em julgado da sentença que concedeu ou declarou o seu direito e a propositura da ação de execução que lhe garantiu o referido direito, então ocorreria a prescrição da propositura da ação. Tudo bem? Verifica-se que a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos, ela leva 5 anos. Nesse caso, percebe-se a clara apresentação da prescrição, posto que no curso da demanda e pela paralisação da parte pelo período de mais de 5 anos. Ou seja, ingressei com uma demanda lá no fórum, né? Eu sou a parte autora. E durante 5 anos não acontece nada. Não consegue ser intimado ninguém. Quando é intimado, não comparece. Ou seja, o feito fica parado. Após 5 anos, então, a juíza determina que aquela ação, ela deixa de existir, não é? Por conta da prescrição. Passou o tempo de agir, né? Você não se utilizou do seu tempo para executar o seu direito. A verdadeira mudança referente à prescrição vem no novo Código Civil de 2015, que se mantém omisso quanto à possibilidade da prescrição no curso de um processo de conhecimento. Clara e explícita a hipótese de sua aplicação na parte que dispõe da suspensão e extinção de execução. Diante dessa omissão, é possível sua aplicação nessa fase processual aplicando-se os prazos constantes do direito material. No entanto, existem tópicos específicos. Vamos lá. Artigo 921. Apontam as causas que permitem a suspensão de uma execução. Lá no 313 e no 315, em todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo ou embargos de execução. Quando é que nós embargamos algo? Quando nós não concordamos com a sentença do juiz. Então, nós embargamos. Quando o executado não possui bens penhoráveis, se a alienação dos bens não se realizar por falta de licitante ou exequente, quando concedido o parcelamento de que se trata. Nos parágrafos deste artigo é possível ver o procedimento necessário para que a prescrição seja declarada. Inicialmente, é necessário que não seja encontrado qualquer bem possível de penhora do devedor. Isso gera a possibilidade de suspensão pelo prazo de 1 ano do processo. Então, imagine que está prestes a prescrever o seu processo e você indica um bem para penhora. E vai atrás desse bem, o juiz determina, né, a busca por esse bem, e esse bem não existe mais, ele já foi transferido, enfim, não é mais da posse do réu. O que acontece? Você ganha um fôlego no processo aí de 1 ano, né, antes que seja declarada a prescrição.
Importante ressaltar que os artigos dizem respeito à execução de título extrajudicial. Mesmo não havendo determinação expressa no procedimento de cumprimento de sentença, o 513 descreve que as normas constantes do processo de execução deverão ser utilizadas de forma subsidiária ao cumprimento de sentença. Nós temos a execução fiscal, a prescrição na execução fiscal, que possui uma normatização específica, é a Lei 6.830 de 80, ou seja, é uma lei que já vai fazer, né, já tem 40 anos. E ela foi alterada para constar expressamente a possibilidade de prescrição intercorrente de créditos fiscais em que não fossem encontrados bens passíveis de penhora. Ali diz assim: o juiz suspenderá o curso de execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Ou seja, não correrá o prazo da prescrição. Prof, quando é que isso aqui acontece muito? Sonegação de imposto, por exemplo. Sonega-se imposto, a Receita Federal diagnostica essa ação sua, esse seu evento, e indica, então, bens a serem penhorados. Eles vão na busca desses bens e não são encontrados. Bem, como não foi encontrado, o juiz, baseado na prescrição da execução fiscal, ele diz que não vou dar prazo de prescrição, até porque ainda não foram encontrados nenhum tipo de bem. Prescrição no direito trabalhista, pessoal. É necessário fazer algumas considerações no direito do trabalho, porque recentemente houve entendimentos novos sobre esse tema. E nós temos o enunciado da 327, que é uma súmula afirmando ser possível a prescrição intercorrente em processos trabalhistas. Com a criação do Tribunal Superior do Trabalho, houve a promulgação da súmula 114, apontando a inaplicabilidade de prescrição intercorrente. Contudo, a possibilidade de ocorrer a prescrição foi criada, e ela pode acontecer no prazo de 2 anos a contar da intimação do juiz, para que o exequente cumpra constado qual a pena a ser aplicada e este se omita. Essa mudança surge com a reforma trabalhista, não é? Que modificou de forma substancial a CLT, ou seja, a consolidação das leis do trabalho. Qual é o prazo para essa prescrição? Bem, o prazo para declarar a prescrição no curso de um processo trabalhista é o mesmo para exigir o exercício de um direito. Este posicionamento já foi inclusive pacificado no enunciado 150 da súmula do STF, citado. Assim, para se verificar o prazo da prescrição, é necessário buscar auxílio da legislação. Os prazos mais comuns são os inerentes às relações civis, que estão lá no 205 e 206 do Código Civil, que diz: a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe fixou prazo menor. Então, vamos lá. Já o artigo 206 detalha a prescrição em prazos menores. No parágrafo 1º diz assim, fala sobre o prazo de 1 ano. Nesse caso, é aplicada, por exemplo, a hospedeiros ou fornecedores, segurado e segurador, além de peritos e credores. Mas nós temos um trecho completo que diz assim, em 1 ano, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo do próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos prescreve em 1 ano essa situação.
A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado prazo. Então, aqui para nossa colega ali, né, que o pai tem a seguradora, né, Júlia? Se aquele que utiliza do seguro que o seu pai oferta, né, comercializa, sofre um sinistro e não aciona esse seguro, dentro de um ano ocorreu prescrição. Não tem mais o que ser feito, né? Seu pai não faz milagre, também não é responsabilizado civilmente, até porque a demanda, né, o direito de agir foi perdido pela parte que tinha maior interesse no envolvimento. A pretensão dos tabeliões, auxiliares da justiça, serventuários, judiciais, árbitros e peritos para perceber os emolumentos, custas e honorários também prescrevem em um ano. Emolumentos é dinheiro, certo? A pretensão contra os peritos para avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima. A pretensão de credores não pagam o encerramento da sociedade, empresa e saiu publicado existir da sociedade. Alguma conta que eu ainda tenha relacionada a essa sociedade, senão eu perco o direito, meu direito prescreve. 206, parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º diz que prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se venceram. Olha que interessante. Então, pessoal, já está certo, eu tenho direito a alimentos, meu filho tem até 3 anos, 2 anos, então, um prazo para cobrar se esse pai, esse genitor, ele não está cumprindo, né, como deveria. Já o parágrafo 3º traz as normativas que prescrevem em 3 anos. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos, a pessoa morou, não pagou, eu deixei passar 3 anos e meio, eu tenho direito à cobrança? Não, prescreveu. Pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias, né? Fazem-se contratos bastante extensos, as pessoas não pagam. Bem, a partir daquela parcela você tem um prazo. Né? Qual é o prazo? 3 anos. A pretensão para haver juros, dividendos de prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela. Só um pouquinho. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, pretensão de reparação em 3 anos, restituição de lucros ou dividendos e a pretensão contra pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contando do prazo. Fundadores, administradores, liquidantes, vamos lá. Artigo 206 prevê no parágrafo. Oi? Só relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Normalmente aqui, ó, por exemplo, instituições sem fins lucrativos depende de assembleia, de diretoria, de presidência. Então, todas as contas têm que passar. Se você desconfia de algo, você tem aí um período de 4 anos enquanto auditor fiscal, né, as informações.
E também esse mesmo artigo prevê no parágrafo 5º a prescrição de 5 anos, no que diz. Aí depois vai mudar a cor. Parágrafo 5º. Em 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, que é o normal, são as nossas contas, né? No SPC e no Serasa, em um banco de dados distintos, por um período de 5 anos. E aí depois prescreve. A pretensão dos profissionais liberais, procuradores, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão do serviço, da cessação do respectivo contrato ou mandato. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo, né? Que ele gastou. Então, nesse caso aí, que vem muito no nosso. De forma geral, nós concluímos, então, que o Código Civil Geral de Civis, prazos constantes por legislação específica que regule o tema para as relações jurídicas, como o Código de Defesa do Consumidor, a CLT, os prazos a ser aplicados devem ser os constantes nessas legislações sociais. Não havendo nenhum prazo menor, nós ficamos com qual prazo? O prazo de 10 anos para prescrição. Isso, Código Civil. Havendo prazo de ação, nós devemos, então, relação, certo? Essa é a prescrição, não é? É a perca do direito de agir, né, dentro de um processo em busca do seu próprio direito. É repetitivo, mas é isso. Pessoal, cursos também, que são os temas da unidade, dessa unidade. E aí, nós fazemos a parcial. Para aqueles que vão assistir o vídeo, na sessão 3, tem um vídeo autoexplicativo também, que eu já postei, que faz parte dessa aula e é complementar a essa aula. Então, assistam esse vídeo da prof, depois assistam o vídeo que está lá postado também, certo? Que é do YouTube. Só vou dar uma olhada aqui no calendário, só um momento, porque nós temos previsão de retorno de aula, das aulas, não é? Para o dia 4 de maio. Então, sendo quinzenal os nossos encontros, teria aula, então, agora, na quinta-feira, dia 7. Certo? Sendo quinzenal nossos encontros, nós teríamos aula agora no dia 7. Mas, considerando o retorno destas aulas, nós vamos nos encontrar na quinta-feira da semana que vem. Nos encontrar então no dia 30. Dia 7, se retornar às aulas físicas presenciais, nós não nos veremos. E faremos a nossa avaliação no dia 14. Tudo bem? Então, vamos repetir a aula de hoje, dia 23. Nos encontramos semana que vem virtualmente, no dia 30. Por favor, anotem. Dia 7 de maio, se voltar a aula presencial, nós não temos encontro, porque é quinzena. E fazemos a nossa prova, então, lá no dia 14 de maio. Prova oficial, prova parcial 2, que é a nossa última prova, né? Depois, a oficial, ela é institucional, né? Já não é mais com a prova. Tudo bem? Por favor, volto a repetir, peço a vocês que
fiquem atentos ao portal, o portal está carregado, tem conteúdo, assistam essa aula aqui da prof e depois vão lá para o portal e assistam o vídeo. Com relação à aula que seria hoje à noite, infelizmente a prof vai ter uma reunião, vou atender uma turma e tem uma reunião, então eu não poderia atender vocês. Foi marcado ontem, depois que eu já tinha combinado com vocês. Peço desculpa, mas está aqui o material, então não há prejuízo, certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima quinta, às 7h30 da manhã, tá bom? Não precisa ser às 7 horas, dá para vocês tomarem um café e descansarem um pouquinho mais. Um beijo para vocês.